Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, teu caminhar, esse dia maravilhoso do qual a bondade e a misericórdia do Senhor já se fez presente na nossa vida. Se você busca motivos para agradecer e para glorificar o Senhor, agradeça a Deus só dele ter te acordado em mais um dia. Agradeça, engrandeça e reconheça. Algo que você reconhece, você vai estar trazendo à memória sempre. Então traga a memória nesse dia que foi Deus que te acordou. E se Ele te acordou, Ele é poderoso para cuidar desse dia que Ele te entregou. Mas desde que você busque esperar no Senhor. Porque se você não esperar no Senhor, não tem como você ver as coisas que Ele está fazendo, que Ele quer fazer e ainda vai se manifestar na tua vida através do poder de Deus. Não tem como Deus realizar a obra dele em vidas que ainda não o receberam através de Cristo Jesus. Então que você reconheça a primeira hora do teu dia, que é quando você acorda. Isso chama misericórdia, aleluia. Que você reconheça que você não é do acaso, que você é um chamado de Deus que veio para cumprir o propósito aqui na terra, do qual a palavra diz que somos peregrinos em terra estrangeira, né? Mas muitas pessoas andam como se fosse daqui para sempre e esquece que aqui não é para sempre, aqui as coisas passarão, aqui as coisas têm validade, aqui as coisas estragam, aqui as coisas não são totalmente, como que eu posso dizer, não são eternas. As coisas da terra são passageiras, eterna é o céu, mas para que nós vivemos com essa convicção, com essa certeza no nosso coração, a gente tem que estar sensível à voz de Deus, amém? E eu trato isso como a primeira hora do dia, quando Deus te acorda, quando Deus te dá mais uma oportunidade de vida, de estar aqui, né? Respirando, mexendo, né? Podendo se alimentar, saúde, sabe? Temos muitos motivos para ficar próximo do Senhor, para não nos afastar do Senhor. Muita gente está se afastando da comunhão espiritual com Deus por poucas coisas, por coisas terrenas, e esquece quando se falamos de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, envolve o céu. Amém? Não perca a tua salvação por distrações da terra. Aleluia. Reconheça Jesus na tua vida em todo o tempo. Ele é bom. Ele te acordou, Ele te deu mais uma chance, mais uma oportunidade de você se resolver, né? Mais um dia veio sobre nós, mais um amanhecer, e estamos renovados, né? Estamos aqui fortalecidos através da graça de Cristo Jesus. Então, as coisas externas, os problemas, as adversidades, as coisas do nosso dia a dia, não pode passar isso na nossa vida. Não pode ser maior que a promessa, não pode ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. Você tem que ter um espaço dentro do teu interior preservado para a presença de Deus. Você tem que ser um preservador das promessas do Senhor. Senão o ladrão vem e rouba e você vai acabar esquecendo e outras coisas vão acabar te corroendo. Te corroendo, te distraindo, te deixando ansioso, te deixando preocupado. E Deus não quer isso de nós. A palavra do Senhor diz, através de Mateus, que não é para nós andarmos ansiosos com o que comemos ou com o que vestimos. Aleluia, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra do Senhor fala também que não cai uma ave do céu, um pássaro do céu, se Ele não quiser. Quem dirá um fio de cabelo da nossa cabeça. O Senhor dá um exemplo básico, né? Um fio de cabelo, mas Ele está falando ali que Ele está no controle de tudo na nossa vida. Desde um fio de cabelo, desde todas as situações, interna e externa. O teu crer, o teu confiar, envolve o agir de Deus, o trabalhar do Senhor na tua vida aqui na terra. Amém? Acordou? Glórias a Deus. Reconheça que Jesus é na tua vida, só de você ter acordado. Não saia desesperado, não saia querendo fazer turbilhões de coisas e você vai acabar esquecendo de onde veio essa liberação. Amém? Não tem nada que possa ser cumprido ou feito se você não reconhecer de onde veio. Aleluia. Tem um versículo que Jesus fala em João 15, versículo 5, que sem Ele nada poderemos fazer. Aí pessoas param e pensam, falam assim, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, está fazendo do teu eu, porque você quer. E continua enredado espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, porque você está fazendo do teu jeito. Mas Jesus está falando ali assim, o sentido principal, o que me agrada é a minha vontade. Se vocês não estiverem comigo, vocês não conseguem concluir. Não conseguimos concluir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se não estivermos no caminho com Jesus.
Amém? Então que seja um despertar, que seja um amanhecer, cheio da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, que você possa ser tocado por cada palavra que aqui vem sendo ministrada, nesse propósito abençoado, acordando com Deus, para que haja vida e vida com abundância, para que haja transformação no teu caminho, para que você seja libertado de coisas que você não consegue sair sozinho. É verdade, ninguém consegue sair sozinho. Por isso que a palavra do Senhor, através de Isaías 56, vai dizer que a tua mão não está encolhida, ela está estendida, e o teu ouvido não está tampado, ele está gravado, inclinado para a terra, sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Mas desde que clamemos, amém? Não trate a sua vida aqui como uma vida normal. Aleluia, leve ela na presença de Deus e viva o sobrenatural. Muitas vidas estão andando como se Jesus não tivesse vindo. Como assim, irmão? Todo mundo sabe que Jesus veio, ressuscitou e vive, está à direita do Pai. Sim, sabe, mas muitos não vivem em obediência no caminho de Jesus. Muitos não fazem o que Ele pede para fazer. O próprio Jesus diz, vocês me chamam de Senhor, vocês falam isso, aquilo, se embelezam para isso, aquilo, mas não fazem o que eu mando para fazer. Ou seja, não obedecem. Aleluia. Então, Jesus fala que a seara é grande, o campo é grande, mas os ceifeiros, aleluia, são poucos. Poucos são os ceifeiros. Temos que orar para o dono da seara, aleluia, para que envie ceifeiros que estejam ali sempre dispostos, voluntariamente, para estar vivendo uma vida no chamado de Deus. Todos aqui têm chamado, desde que você destrave esse chamado e viva o melhor de Deus. Aí você para e pensa, qual que é o melhor de Deus? Eu já tenho minha casa, meu casamento, tenho isso, tenho aquilo. Não chega nem perto do que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Da parte do Senhor é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando falamos da parte de Deus, não envolve terreno, envolve o sobrenatural do céu. Então, coisas que você não viveu até agora, com 20, 30, 40, 50, 60 anos, por ainda não ter negado a si mesmo, por ainda não ter deixado alguns pecadinhos de estimação, algumas coisinhas que você trata como de boa, mas aos olhos do Pai é mal, você não vive ainda o sobrenatural de Deus. Não é sobre bens, não é sobre coisas palpáveis, aleluia, é sobre a paz e espírito que opera no meio de nós e excede todo entendimento. É sobre uma paz de dentro para fora, aleluia. A alegria do Senhor é dentro do nosso interior. Os fariseus preocupados falando com Jesus, onde que é esse reino, quando virá, vai vir como, não sei o que, onde que está? Os fariseus queriam Jesus fala, é dentro de vós. Aí para Nicodemos, você precisa nascer de novo, senão não verá o reino de Deus. Aleluia. Se você não morrer espiritualmente para a sua carnalidade, para as suas vontades, para os seus desejos, para o seu eu, para o que você acha que é, pelo que você estudou, pelo que você conheceu, se você não morrer para a tua ignorância, se você não aniquilar, se você não sepultar todo o teu modo de viver adâmico, né, da natureza pecaminosa, que você acha que é o sentido da vida do teu jeito, da tua ignorância, se você não sepultar esse velho homem, não tem como você viver o novo de Deus, sendo uma nova criatura. Aleluia, não tem como. Você não vai enxergar, você vai ficar louco querendo isso, querendo aquilo, mas se você não renunciar, não tem como você tomar parte na cruz. O próprio Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Exige muita renúncia, muito esforço de uma vida que quer viver uma vida compromissada com Cristo, viver nas promessas de Deus. É um evangelho genuíno, verdadeiro, de boas novas, que verdadeiramente a metanoia foi manifesta naquela vida. O que é metanoia? Transformação mental, transformação de mente, caráter. O que você via pessoas fazendo quando estava fora de Cristo, hoje você não vê mais. Mas não porque ela não quer, porque ela foi liberta e hoje ela tem a liberdade de viver uma vida em Cristo Jesus. E essas pessoas conseguem falar não. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, estava aqui folhando as escrituras no Espírito e o Senhor me levou em Lucas 22. Quanto vale a tua lealdade? Até que ponto você tem suportado o amor de Deus na tua vida, a fidelidade de você não negar o nome do Senhor? Aleluia. Muitas pessoas são distraídas por bens materiais, por dinheiro. Aleluia. Muitas pessoas são distraídas por não fecharem brechas e acharem que está tudo bem e de repente o acúmulo de entulheira mundana acaba pressionando essas pessoas e elas acabam cedendo a tua caminhada em Cristo Jesus e acabam achando que está pesada, mas não é que a caminhada com Jesus está pesada, é que a própria pessoa decidiu carregar fardos passados junto com fardos novos. E não tem como o Senhor derrubar vinho novo em odre velho. Aleluia, não vai suportar.
Aleluia. Então, a renúncia, o deixar, o abandonar, aleluia, é uma decisão sua. Deus não vai descer, não vai enviar anjo para fazer por você, isso é você quem faz. O teu decidir, aleluia, de não se preocupar com coisas do qual Deus já te libertou. Você tem que dar crédito, vangloriar, gloriar-se no Senhor. Aleluia, tem muita gente que fala, o inimigo é isso, o inimigo não é nada, o inimigo está embaixo da sola do nosso pé. Aleluia, já foi dada autoridade para pisarmos em cabeça de serpente. Aleluia, Satanás está embaixo do nosso pé. Mas para você viver isso, declarar isso, você tem que estar reconhecendo a grandeza de Deus e estar totalmente sujeito a Deus todos os dias. Isso não tem como fazer de uma vez, irmãos. É gradualmente, dia após dia. Negue sua cruz e me siga diariamente. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga diariamente, dia após dia. Você vai ter que estar sempre deixando algo de lado do teu eu, da tua carne. Aleluia. Porque esse mundo vai sempre vir para tentar nos enredar. Quando eu falo mundo, é a nossa caminhada aqui terrena, dentro e fora de casa, no trabalho ou não no trabalho. O tempo todo, coisas vão vir para tentar nos distrair, para tirar a nossa visão espiritual da cruz em Cristo Jesus. Aleluia. Apóstolo Paulo fala para quem está de fora, é loucura, mas para nós é poder e salvação. Então, quando você chegar ao ponto de entender que a cruz é poder e salvação e libertação para a tua vida, não tem nada que vai abalar o que o Senhor já te colocou aí dentro. Aleluia. A presença do Espírito Santo. Pode vir o que for, arma forjada, mas não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aleluia, a igreja do Senhor. Amém? E quanto que vale a tua lealdade? Até que ponto você defende o Evangelho de Cristo? A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que for fiel até a morte, esse será salvo. Você tem tido essa concepção? Você tem tido esse ânimo de ser fiel ao Senhor até o fim, independente de circunstâncias, independente de adversidade? Você tem preservado a palavra do Senhor no teu coração? Aleluia. Eu quero ler aqui Lucas 22. Amém? Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamado Páscoa, um pouco antes do nosso Mestre, nosso Senhor, ser entregue na cruz. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como matariam, pois eles temiam o povo. Jesus andava rodeado de pessoas, multidões estavam em volta do nosso Mestre. Aleluia. Uns pelo que ele fazia, outros reconhecendo quem ele era. Não se enquadre na multidão. Aleluia. A multidão correu atrás de Jesus por causa dos pães. Aleluia. Os discípulos permaneceram do lado de Jesus pelo que ele era, pelo o sentido do qual ele veio. Então esteja enquadrado nesse meio, não no meio da multidão. A multidão era só por causa do que ele fazia, só por causa de bênção. Eu quero o que sai dele, mas não estou sujeito a fazer por ele. Tem uma diferença quando se envolve obedecer, quando se envolve sujeitar-vos a Deus. Ninguém quer, mas as pessoas querem o que sai dele. As pessoas querem bênção, as pessoas querem porta aberta, as pessoas querem causa na justiça sendo ali destravada, as pessoas querem muito, mas a entrega tem sido pouca. Aleluia. E sendo que o nosso evangelho começa com o pai entregando o filho para morrer por mim e por você. E porque você só quer. Depende da sua entrega também. Seja uma oferta agradável ao Senhor. Aleluia. Romanos 12, versículo 1 diz que é para nós apresentarmos como santos e irrepreensíveis, como sacrifício vivo, de corpo presente, ao nosso culto racional. Então, se você não souber se entregar, se você não souber reconhecer, se você não souber dar mais do que receber, você nunca vai saber o que Deus já fez na sua vida, porque você só quer. Aleluia. E o maior presente a gente já recebeu, o presente de Deus, tem enviado Cristo Jesus. Então, esse ponto, essa chave é primordial para você viver uma caminhada com Cristo sem oscilação na parte de bens, de dinheiro, de coisas terrenas, porque você vai entender que a maior promessa, o maior bem, o maior tesouro já vive dentro de ti, que é a presença do Espírito Santo, e não tem nada que pode passar isso. Aleluia. Os principais sacerdotes procuravam matar Jesus, mas ele vivia ao teu redor cheio de muita gente, e eles temiam por causa do povo que seguiam Jesus. Amém? Não se enquadra na multidão, não é sobre quantidade, aleluia, é sobre qualidade, é sobre o que eu ouço e obedeço, não sobre o que eu ouço e quero. Amém? Então entrou Satanás em Judas,
que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, qual era um dos seus discípulos. Todo mundo conhece essa passagem, mas o Senhor falou muito forte aqui comigo. Então entrou em Judas Satanás. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome. Então entrou. Ele não estava. Né? Ele não Satanás não vivia ali, vamos dizer ali, Judas não era possuído, não era endemoniado. Que a palavra fala que aqui, um momento oportuno, uma brecha que se encontrou ali Judas, a palavra fala que ele já roubava através da bolsa, mas aqui Satanás entrou no momento de não vigilância. Na nossa vida, a gente trata muitas coisas normal, como se fossem de boa, e às vezes pessoas não procuram reparar as brechas que tem no muro. E o inimigo entra porque tem brecha. Aleluia. Então não podemos deixar o que está ao derredor ficar ao nosso redor. A palavra do Senhor diz que anjo acampa ao redor. Daquele que teme, ele livra. Mas também fala através de Pedro, 1 Pedro 5, 7 e 8, que o inimigo de vossas almas estão ao derredor, vagando como um leão, pronto para achar um trinco e para tragar, ele fica ao derredor. Isso cabe a nós, se não vigiarmos, se não estar dispostos a sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, ele não vai fugir, ele vai ficar esperando uma brecha, amém? Nesse momento aqui ele achou uma brecha em Judas e ele entrou. Então Satanás entrou, não estava, então entrou. Se você não vigiar, se você não se atentar ao que Deus está falando no teu interior, coisas que é para você fazer, coisas que é para você deixar de fazer, não tem como falar que não vai, esses anjos caídos, do qual simbolizamos aqui como espíritos imundos que ficam ao redor, se tiver espaço, vai entrar, e não tem como, né, da parte do Senhor ele fazer o contrário, sendo que você não está procurando fechar as brechas. Aleluia. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e ele foi no seu caminho, possesso, foi ali possuído. Naquele momento Satanás entrou na vida de Judas e comunicou aos principais sacerdotes e os capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram, os sacerdotes se alegraram nessa oportunidade maligna, e concordaram em lhe dar dinheiro. Até onde vai a sua lealdade, a tua intimidade, a tua fidelidade com Jesus, na tua caminhada aqui? Até onde? A gente vê muitas pessoas às vezes se distraindo por causa de dinheiro, e podemos tratar isso como vendendo a presença de Jesus na vida dela por dinheiro. Ou até mesmo pior do que fez Judas aqui, está indo por coisas amenas, não tem valor, não tem o que possa passar o que já foi feito por nós, mas pessoas são distraídas no caminho por não buscar resistência na graça, por não buscar aprofundamento, elas são distraídas no caminho e acabam traindo Jesus por 30 moedas. Estou simbolizando 30 moedas aqui. Acabam traindo Jesus por uma noite, por uma madrugada, por um não ir no culto. Eu não estou falando que você fosse no culto sem ser salvo. Um não ir no culto apagou um pouco da chama no teu coração. Eu não estou falando que é o templo, o tabernáculo que vai te salvar. Não, você às vezes não está preparada para deixar de ir aos cultos. Amém? Você não ia aos cultos por um compromisso com a tua família, alguma situação que não deu para você estar, legal, glória a Deus, mas você não ir por querer ficar em casa, amém? Aí já é um sinal do braseiro, do fogo dando uma abaixada, aleluia? Então tem muitas vidas que se enquadram, estão no corpo de Cristo, mas estão traindo Cristo por 30 moedas. Eu estou trazendo 30 moedas, mas por coisas mundanas, por coisas da terra, colocam um empecilho para não se aproximar de Jesus. Amém? Um dia uma pessoa falou, eu conversando com um casal abençoado, de outra congregação onde eu não congrego, e eu falei para a esposa se o varão estava firme, que eu conheço mais ele do que ela, e ela falou assim, não está indo não sei o que e tal. Mas eu falei, vamos orar agora a Deus, né? Uma hora Deus pega. E ele falou assim, muito trabalho, tal, trabalhando dia, noite, de manhã, tal. Eu falei, meu Deus, então o trabalho está atrapalhando você ter uma comunhão com o Papai do Céu. Vamos orar então, para Deus diminuir esse trabalho aí. Não sei o que. Eu falei, a palavra do Senhor diz através de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 2,4,
Aleluia, que o soldado que milita, o soldado que foi convocado a servir ao Senhor, não pode se baralhar com as coisas civis dessa terra. Exige um preço. Que preço você renunciar? Ah, mas o trabalho, não sei o que, se eu não correr, ninguém corre, se eu não trazer o pão, ninguém traz. Eu preciso falar algo aqui que muitas pessoas só travam nisso, virou até um jargão. Se eu não correr atrás disso, se eu não correr atrás daquilo. Mas temos que ter a convicção de que para nós corrermos atrás de algo, Deus tem que nos levantar da cama com saúde. Então, estão esquecendo esse detalhinho. Amém? Então não troca a presença de Deus por nada. Romanos vai dizer que nada vai separar nós do amor de Deus. E dá uma lista de coisas, a morte, a nudez, a tribulação, nada. A não ser você mesmo se separar de Cristo. Mas nada pode separar aquele que foi lançado a Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer através de João que Ele não vai lançar nenhum dos seus fora, mas a não ser você mesmo. Que saia com as suas próprias pernas, por distração, né? Por vender a presença que vai salvar a tua vida depois daqui, por outras coisas. Pessoas estão levando na brincadeira, ficando fora da presença de Deus, achando que amanhã eu volto, amanhã eu venho, amanhã, como se soubesse como seria o amanhã. Aleluia. Oh, Jesus, alcança esses, papai. Quanta vida há esperança em nome de Jesus. Reaviva esses corações, papai. Através do teu Espírito Santo, aumenta o braseiro, aumenta o fogo, troca essas lenhas velhas e coloca a lenha nova para que essas vidas possam voltar a enxergar, papai. Espiritualmente, o quanto a tua presença é viva em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Judas não tampou as brechas. Judas andava com Jesus, Judas comia com Jesus, Judas estava com Jesus o tempo todo à mesa, aleluia. Mas ali podemos ver também que quando fala que Satanás entrou e Judas não estava, já era o caráter dele, vamos dizer que já era um caráter corrompido, aleluia. Caráter não quer dizer que está endemoniado, como assim? É verdade. Caráter se trata da pessoa. Se ela não procurar se cuidar, se ela não procurar ir atrás de direções que Deus deu aqui na terra para nós, ela vai ser uma pessoa de um caráter corrompido, de um mau caráter, um caráter não tratado. Aleluia. Então, que possamos cada vez mais aumentar a nossa fidelidade com Deus, para que não se repita o que já foi repetido há 2025 anos atrás. Sim, a partir do momento que você dá uma brecha, o inimigo entra na sua vida. E se você não fechar as brechas, né, você vai trocá-lo, a presença do Senhor na tua vida, que é primordial, não tem nada que passe isso, por dinheiro, por 30 moedas. Quando eu falo 30 moedas, eu estou trazendo para as coisas externas. Pessoas às vezes anseiam com desejos de concupiscência, desejos carnais, e acabam se afastando da presença de Deus por coisas da terra. Aí você fala assim, eu preciso das coisas aqui para sobreviver. É verdade, mas nada pode atrapalhar a tua comunhão com Deus. A tua comunhão espiritual com Deus é o principal. Aleluia. E ele prometeu buscar uma oportunidade para atraí-lo Jesus na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. Estava acontecendo a festa antes de Jesus ser sacrificado, ser crucificado. Aleluia. Então Judas, naquele momento ali, ele foi tomado, né, pelo inimigo. A palavra diz que tudo já estava escrito, né, mas isso cabe a nós para refletirmos, né, que onde a brecha o inimigo entra, e se a brecha foi aberta, o inimigo entrou e ele se corrompeu. Antes, é por partes, a palavra de Deus é poderosa. Né? Então entrou Satanás, teve brecha, entrou Satanás. E depois ele foi pelo seu caminho, saiu Judas endemoniado, comunicou ao sacerdote, os capitões, que poderia trair Jesus. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. A brecha veio, o inimigo entrou, depois foi corrompido pelo dinheiro. Aleluia, irmãos. Possamos ser vigilantes, né, nas coisas aqui dessa terra. Né? Precisamos, né, mas não dependemos totalmente. A nossa dependência tem que estar em Deus. A nossa dependência tem que estar no Espírito Santo, para que ouvimos a voz dele e fazemos o que ele está falando ao nosso espírito. Amém? Deus abençoe, te guarde, feche as brechas, não venda a tua salvação, porque ela já foi paga por preço de sangue.
Não venda a presença de Deus na tua vida por coisas mundanas. Aleluia. Não troque a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus por 30 moedas. O que você iguala a 30 moedas, irmão? Tudo que é fora de Deus se enquadra em 30 moedas. Misericórdia. Aleluia. Que o Senhor alcance teu coração, toque na tua vida, mexa na tua entrância, te constrange a tal ponto de você verdadeiramente ser mais fiel, ser mais leal, estar mais disponível para Deus poder fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Deus não vai fazer, Deus não vai mexer enquanto Ele não vê disponibilidade no teu coração, no teu espírito. Voluntarismo, não é por força, aleluia, não é por não é por força, não é por, como que eu posso falar? Não é por insistência. Não é por força, não é por insistência, é pelo Espírito. Aleluia, é o Espírito Santo que te convence. Então que seja um sábado, um final de semana de convencimento, de transformação, de mudanças de hábitos. Aleluia, que você possa refletir, amém? Coisas que não agregam ao céu, que você possa ir deixando de lado aqui nessa terra. Seja o tempo e o momento que for, possa ser um processo rápido, lento, mas que esse processo comece na sua vida, para que essas bagagens, para que essas brechas sejam fechadas e essas bagagens que estão pesando sejam deixadas de lado e todo jugo seja despedaçado e no lugar da vergonha haverá dupla honra, diz a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Aleluia, Deus te abençoe.